Olá, aluno Rafael Moreno, professor de Física, seja muito bem-vindo ao meu canal. A gente vai ter mais uma aulinha sobre dilatação térmica e, essencialmente, hoje eu vou resolver exercícios. Já existe uma aula aqui no meu canal, onde eu falo de dilatação linear, superficial, volumétrica, dilatação anômala. Todas elas vão ter link aí na descrição, tudo bem? Então, recomendo que você dê uma olhada nelas antes, depois volte aqui e resolva algumas questões comigo, ok? Bem, esse aqui é o meu canal, onde eu tento interagir com meus alunos um pouco melhor, né, dada essa pandemia. Eu espero que tu goste, se inscreve para que tu não perca as aulas que eu for colocando aqui no canal. E qualquer coisa, conta comigo, beleza? Bora começar essa resolução. Então bora ler junto. No continente europeu, uma linha férrea da ordem de 600 km de extensão tem sua temperatura variando de menos 10 Celsius no inverno até 25 Celsius no verão. O coeficiente de dilatação linear do material é 10 a menos 5 Celsius a menos 1. A variação de comprimento que os trilhos sofrem na sua extensão é em metros, ou seja, a resposta vai estar em metros, igual a... E essas aqui são as alternativas. Seguinte, primeira dica, tu tem aqui todos os dados, é uma questão bem direta, tá? Só que tu tem que observar o seguinte, como a resposta está em metro, tu tem que usar todos os teus dados em metros. Então uma das nossas preocupações vai ser converter esse quilômetro para metro, tá? Converter quilômetro para metro. E aí a fórmula que a gente utiliza nesse tipo de questão é essa aqui. Variação de comprimento é igual ao comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear e variação de temperatura, ok? Bora substituir todas as informações que a gente tem no texto aí nessa expressão, ok? E calcular a variação do comprimento dos trilhos. Então, o comprimento inicial é 600. Só que, como eu falei, essa informação está em quilômetros. Então, para passar de quilômetros para metros, a gente multiplica por 1000, tá? Ou 10 a terceira, ok? O coeficiente de dilatação linear é 10 a menos 5, que está bem aqui no texto. 10 a menos 5. E a variação de temperatura vai ser a temperatura final subtraída da temperatura inicial. Então, 25 menos 10, tá? E aí, como o teu professor de matemática ensinou, menos com menos vai dar mais. Então, bora colocar um mais bem aqui. E 25 mais 10 vai dar 35. Tudo bem? E aí a gente fez a substituição de todos os dados da questão. E agora a gente vai, essencialmente, resolver um probleminha matemático, tá? Vamos para a próxima linha, começando a resolver algumas coisas. Vou colocar esses 600 aqui. Na verdade, eu vou colocar só o 6 aqui embaixo, porque esse 600 é 6 vezes 100. E esse 100 vai ser interessante a gente operar junto com essas outras potências de base 10, ok? Porque 100 é 10 ao quadrado, vou colocar bem aqui, tá? Aqui embaixo. 100 é igual a 10 ao quadrado. Aí usamos essa informação bem aqui. Espera aí que eu fiz uma bagunça. Usamos essa informação bem aqui. Esse 1000 eu vou colocar bem aqui com 10 a terceira. E esse 10 a menos 5 eu vou colocar junto aqui. Vou fazer essa continha separada, ok? Como a gente resolve isso? Repete base e soma os expoentes. Então, repetir a base 10 e vou colocar aqui 2 mais 3 menos 5. E aí vai dar 0. Então, 10 elevado a 0 é igual a 1, ok? Se tu quiseres uma aula só que eu comente sobre propriedades de potência de base 10, comenta embaixo, tá? Interessante que eu saiba quais são as tuas dificuldades e como eu posso te ajudar da melhor forma possível, ok? E aí, esse 1 é termo neutro da multiplicação. Eu nem preciso acrescentar mais na continha, tá? A verdade é que o cara que elaborou a questão elaborou de um jeito que alguns termos se anulem. Foi isso, tá? E aí, esse 1 nem vai mais voltar para a conta. Aí, o que sobrou aqui? Sobrou esse 35. Vamos jogar esse 35 lá embaixo. E aí a gente vai ter que a variação de comprimento vai ser 6 vezes 35. 6 vezes 35 vai dar 210. E a resposta vem em metros. Vai ser letra C, ok? Tranquilo. Então, tentei pegar uma questão bem direta, com as informações, né, bem explícitas no texto. E utilizamos aqui a nossa expressão de cálculo de variação de comprimento em função da temperatura, ok? Bem, sinta-se à vontade para usar a barra de comentários aí se tu quiser acrescentar alguma pergunta ou alguma informação interessante nessa resolução, ok?
Próxima questão. Essa aqui é um pouquinho mais complexa, tá? Então, vamos com calma que vocês vão ver que é complexa porque ele só acrescenta informações, mas a gente vai repetir os passos de que a gente usou nessa questão anterior. Duas barras, sendo uma de ferro e outra de alumínio, de mesmo comprimento de 1 metro a 20 Celsius. Então, tem duas barras, ambas de 1 metro e ambas estão... Esse 1 metro foi medido a 20 Celsius. São unidas e aquecidas até 320, ou seja, houve uma variação de temperatura, ok? Vou representar aqui as duas barras, uma de ferro e uma de alumínio. Juntas elas vão ter um comprimento que eu vou chamar de comprimento inicial. Interessante é que... Interessante não. Esse desenho veio na questão, tá? Então eu não adicionei nada. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do ferro é 12 vezes 10 a menos 6. E o do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1. Qual é o comprimento final após o aquecimento? Então vai ser a mesma ideia da questão anterior. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Olha só, todas as alternativas começam com esse 2 bem aqui, tá? Então significa que esse 2 é o comprimento inicial das duas barras juntas, tá? E esse número decimal aqui é justamente a soma das duas dilatações, tanto a dilatação do ferro quanto a dilatação do alumínio. Então, nossa continha, a gente já vai começar com esse 2 aqui, separadinho. Coloco 4 casas decimais, justamente porque todas as alternativas estão com 4 casas decimais, ok? Vamos lá, a nossa fórmula é essa aqui, mais uma vez, é a mesma fórmula da questão anterior. E aí, vamos adiantar a informação da temperatura. Como vai de 20 a 320, a variação de temperatura vai ser 300, tá? Vou colocar aqui logo 300. Ambas as barras vão dilatar, ou vão aquecer de 20 a 300, ok? Vai ser a mesma temperatura, mesma variação de temperatura usada nas duas partes do cálculo. Vamos calcular a variação de comprimento só da barra de ferro. Tá, então, eu coloquei aqui variação de comprimento do ferro em subscrito. Tá? E aí, como só a barra de ferro tem 1 metro, vou colocar 1 metro aqui. O coeficiente de dilatação linear do ferro é este 12, coloco 12 bem aqui, 12 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura, que é a última informação da fórmula, é 300. Então eu vou colocar 3 vezes 10 ao quadrado. Seguindo a mesma ideia da questão anterior, tá? Tentar colocar tudo em potência de base 10, porque deixa os cálculos mais simples, tá? A gente vai ficar precisando contar zero. Ok? E aí a gente vai para a próxima linha só para fazer umas continhas. A gente pode fazer esse 12 vezes 3 aqui, vai dar 36. E esse 10 a menos 6 com esse 10 ao quadrado, repito base, somos expoentes. Vai dar 10 a menos 4, ok? Mas é o seguinte, como as informações estão aqui em número decimal, é interessante que tu também escreva isso em número decimal. E aí, quando tu multiplica por 10 a menos 4, significa que tu vai diminuir esse número 4 casas decimais, ok? Então vai dar este número aqui, 0,0036. Então, era como se a vírgula estivesse bem aqui e eu andei 4 casas decimais. Ó, conta comigo. 1, 2, 3, 4. Eu reduzi em 4 ordens de grandeza esse número, tá? Justamente porque tinha este expoente 4 bem aqui, ok? Vai ver que isso vai ser comum em algumas questões. Às vezes tu vais ter que passar de número decimal para potência de base 10 e vice-versa. Nessa questão, a gente foi de potência de base 10 para número decimal por causa do formato das alternativas, ok? Bem, então calculamos aqui a variação de comprimento do ferro. A gente vai colocar aqui no finalzinho, tá? Para somar com 2 depois. E agora a gente tem que calcular para o alumínio, tá? E vai ser a mesma coisa. Mesma fórmula, tá? Então, variação de comprimento do alumínio. E aí, o comprimento do alumínio também é 1 metro. O coeficiente de dilatação linear do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura é a mesma, ok? O que a gente vai fazer agora? Passa para a próxima linha só para fazer umas continhas, tá? Então, vamos fazer 22 vezes 3, que vai dar 66. E mais uma vez, 10 a menos 6 vezes 10 ao quadrado, 10 a menos 4. E pelos mesmos motivos lá da barra do ferro, a gente vai passar para número decimal, ok?
como é o mesmo 10 a menos 4, vou contar as mesmas 4 casas aqui, tá? E aí, já temos esse valor, vamos somar lá a nossa resposta, tá? Então a gente vai somar todos esses números aqui. 6 com 6, 2. 6 com 6, 12, vai 1. E aí 3 com 6, 9. Com mais 1, 10. Aí vai 1 de novo. Não tem nenhum número aqui. Somente esse 1. Desce 1 também. Não tem nenhum número. Baixa a vírgula também. E baixa esse 2 aqui, ok? 2,0102, ok? E aí vai ser a letra A ali das alternativas, ok? Bem aqui. Tranquilo? Então, qual a diferença dessa questão? Ele essencialmente fez a gente contar a variação de comprimento de duas barras diferentes e somar no final. Mas se vocês forem ver, é exatamente o que a gente fez na questão anterior. Beleza? Próxima questão. Essa próxima questão é sobre dilatação superficial. Uma chapa de alumínio tem um furo central de 100 centímetros de raio, estando numa temperatura A de 12 Celsius. Então, esse furo aqui foi medido quando estava a 12 Celsius. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6, a nova área do furo, quando a chapa for aquecida até 122 graus Celsius, será... Então, primeira observação, como as respostas estão em metro quadrado, a gente tem que usar todas as informações do cálculo em metro. Então, olha só, estes 100 centímetros, eles têm que passar para metro. Eles não, a gente tem que passar para metro. E 100 centímetros é essencialmente 1 metro, ok? Outra coisa a ser considerada. Este furo aqui vai se comportar como se fosse a própria chapa de alumínio, tá? Então, a gente vai utilizar o mesmo dado. Como a chapa é toda de alumínio, esse furo vai se dilatar como se ele fosse de alumínio. É essencialmente isso. Então, como tu vai aquecer, tu espera que esse furo se expanda, tá? Esse furo cresça, pelos mesmos motivos. Tudo bem? E aí, eu coloquei aqui a variação de temperatura, que é de 12 a 122. Aí tu faz 122 menos 12, vai dar 110. Tá tranquilo isso já. Ok, então qual vai ser o próximo passo? Como esse é um furo circular, eu vou precisar dessa formulinha matemática que te diz quanto vale a área de um furo circular, ok? Que é πr ao quadrado. Eu espero que tu já tenha ouvido falar. Se tu ainda não ouviu falar, comenta que aí eu tento ser mais atencioso com esse tipo de informação, ok? Mas, essencialmente, é das aulas de matemática. Mas eu posso falar aqui. Sim, e aí a gente tem que calcular a área desse furo, tá? Porque ele nos deu o raio. E aí, a área desse furo vai ser igual a π é igual a 3,14, vezes o raio. Como o raio em metro ficou 1, eu vou colocar 1 ao quadrado bem aqui. E aí, 1 vezes 1 vai dar 1, e 1 vezes 3,14 vai dar 3,14, tá? E essa vai ser a nossa resposta, em metros quadrados. Tu tem que ser esperto nesses momentos, para estar sempre olhando para as alternativas e considerar se existe a possibilidade de eliminar alguma delas durante a resolução. Então, por exemplo, como a gente vai aquecer, tu esperas que a tua resposta, né, a nova área do furo, seja maior do que essa aí. Então, sabendo disso, a gente pode eliminar a letra A. Nossa, fiz um risco imenso. A gente pode eliminar a letra A e a letra B. A letra A a gente elimina porque a gente não espera que o furo reduza de tamanho, tá, de dimensões. E a letra B diz que o furo vai continuar com esse mesmo tamanho, com essas mesmas dimensões. Isso não é verdade. Quando tu aquecer a chapa, ela vai se expandir e o furo também vai se expandir, ok? E aí a gente vai usar a nossa fórmula de dilatação superficial. Mais uma vez, vai ter link no final do vídeo, vai estar o link na descrição também dessa aula, onde eu abordo isso. E aí, nas aulas que eu abordo isso, eu também te digo que a variação da superfície, né, o cálculo da variação de superfície tem a mesma cara, né, a mesma aparência da fórmula de dilatação linear, com a única diferença desse beta aqui. E esse beta é 2 vezes alfa, tá? Então tem um videozinho que eu falo sobre isso, tá? Tente ver, se tu tiver dificuldade, tente ver. Se tiver tranquilo, tranquilo. Então na próxima linha a gente vai colocar
2 vezes alfa no lugar desse beta, justamente porque a informação que nos foi dada foi o alfa. Então, a variação da área, né, desse furo, aí vou considerar a dimensão inicial do furo, que a gente acabou de calcular, e inclusive eu fiz um risco errado de novo, vezes o beta. O beta é 2 vezes o alfa, 2 vezes 22 vezes 10 a menos 6, e a variação de temperatura, que vai ser 110. Tá? E aí não tem muito para onde fugir, a gente vai ter que fazer essas continhas meio chatinhas bem aqui, tá? Mas são tranquilas. Então, primeiro passo, 2 vezes 22, vou fazer aqui do lado. Então, 2 vezes 22 vai dar 44, eu vou colocar esse 44 aqui e multiplicar com este 110, tá? Então, até aqui eu já vou operar com todos esses números aqui, tá? E aí, 4 vezes 110, 440, e aí 4 vezes 110 de novo, 440, deixando um espaço aqui das unidades, e aí baixa esse 0, baixa o 4 também, 4 mais 4, 8, e baixa esse 4 bem aqui. Agora a gente vai multiplicar por 3,14, tá? E aí a gente também já vai utilizar essa informação. Eu tô riscando muito mal hoje. Gente. Ai, sumiu um monte de informação. Tá, coloquei aqui, vai aparecendo. Tá, e aí, sim, 3,14 vezes 480 e 40, tudo bem? E aí, baixa o 0, baixa esse 6 aqui, 3 com 4 vai dar 7, 9 com 8, 17, com 2, 19, baixa o 9, sobe 1, e aí 5 com 4, 9, com 1, 10, com mais 1, 11 e vem 1 para cá. E aí 4 com 1, ou 4 com 1, 5 e com 1, 15, ok? E aí a gente tem que contar essas duas casas decimais bem aqui, tá? Então, como tem 2 casas decimais, a gente vai jogar uma vírgula bem aqui entre o 7 e o 6, ok? Vou colocar a vírgulazinha lá. Muito bem. Bem, isso aqui é multiplicação. Trabalhoso, mas eu espero que seja tranquilo para vocês. E aí, ainda sobrou um 10 a menos 6 aqui. Eu não sei realmente porque sumiu. Eu vou verificar isso. Sobrou aquele 10 a menos 6. E esse 10 a menos 6 tem que aparecer bem aqui. E aí eu espero que vocês lembrem, né, que na primeira questão que a gente resolveu, ou na segunda, um número assim com expoente negativo ia ser usado para diminuir este número aqui que a gente estava multiplicando, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai reduzir este número aqui em 6 casas decimais, ok? Então eu vou andar com essa vírgula, 6 casas decimais, reduzindo ele, tá? Eu vou andar com a vírgula nessa direção. E aí a vírgula vai ficar nesta posição bem aí. Vamos contar 6 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Onde ela parou, ok? E aí, isso é quanto vai aumentar a área do furo, tudo certo? E aí, a gente vai somar este acréscimo de área com esta área inicial que a gente encontrou. Tá? A gente vai fazer isso na próxima linha, tá? Bem aqui embaixo. Ah, sim, eu só representei agora em metros quadrados, para ficar mais organizadinho. E vamos fazer 3,14 mais esse número aqui que a gente encontrou. Okay? Como as nossas respostas aqui só consideram 3 casas decimais, a gente vai escrever esse 0,015 1976. A gente pode ignorar esse 1976, tá? E aí, bora somar, né? 0 com 5 vai dar 5, 4 com 5, baixa esse 1 e baixa aquele 3 ali também. Resposta 3,155, letra E. Tudo bem? Tranquilo. Bem, a diferença era que a gente teve que calcular a área. Bem, nota só. A dificuldade aqui, o acréscimo de dificuldade foi nos números, então é uma matemática um pouquinho mais ali do ensino fundamental, com aqueles exercícios chatos e tal. E aí tem a parte de geometria, que é para geometria plana, que é para calcular a área da circunferência. Mas a parte de física, eu acredito que seja uma repetição do que a gente já estivesse vendo nos problemas anteriores, ok? Então,
Se tu quiser que eu dê mais alguma atenção em alguma das partes do cálculo que você não entendeu, comenta embaixo, ok? Tá, resposta é a letra E. Então, bora para a próxima questão. Essa questão tá aqui porque uma aluna minha comentou num vídeo de dilatação térmica que eu ainda não tinha resolvido. Então a gente vai resolver essa questão agora, ok? Essa questão eu coloquei e deixei no canal por um tempo sem resolver. Então vamos resolver hoje. De maneira geral, se a temperatura de um líquido comum aumenta, ele sofre dilatação. O mesmo ocorre com a água, se ela estiver a uma temperatura próxima ao ponto de congelamento. O gráfico mostra o volume específico da água. Como o volume específico da água varia em função da temperatura, como a aproximação da região em 0 a 10 Celsius. Ou seja, as proximidades do ponto de congelamento da água. Tá, e aí eu vou colocar o gráfico bem aqui. O texto essencialmente vai falar o que eu já falei no meu vídeo sobre dilatação anômala da água. E aí ele vai apresentar esse gráfico aqui. Tá. E aí a gente vai precisar ler esse gráfico com bastante calma, ok? Bora colocar as alternativas bem aqui. Então é o seguinte, o que essa questão faz? Ela mostra aqui os valores de uma quantidade específica de água, que é 1 grama, e mostra que para cada temperatura, 0, 20, 40, este volume desta 1 grama de água vai aumentando, ok? É essencialmente isso. Como ele quer dar uma atenção específica a esta região bem pequenininha, bem aqui, ó, ele dá um zoom. Então esse zoom é como se ele estivesse observando somente esta região aqui, ok? E nesta região o volume da água diminui até 4 Celsius e depois começa a subir novamente, ok? E aí tem a seguinte questão. Nota que todas as alternativas, e foi isso que a minha aluna comentou, é que como está em porcentagem, acho que eu não sei se ela já viu porcentagem, não sei se os alunos já viram porcentagem, isso pode se apresentar como um novo obstáculo. Então eu vou falar um pouquinho de porcentagem e depois eu vou voltar para a questão, ok? Então bora falar de porcentagem. E aí, neste nível que eu vou apresentar, eu acredito ser suficiente para que a gente resolva, ok? Então imagina aí que tu tem 20 reais no teu bolso e esses 20 reais correspondem a 100% do dinheiro que tu tem agora, ok? E eu vou te dar mais 2 reais. Tu vais ficar com 22 reais, ok? Mas eu quero que tu pense só no acréscimo de dinheiro que tu recebeu. E eu quero que a pergunta é, percentualmente, estes 2 reais corresponde a quanto do teu dinheiro? Nota, tu não vai colocar 22 reais, tu vai colocar somente os 2 reais que tu ganhou. Porque tu quer saber somente sobre o acréscimo, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai montar, isso aqui é um esquema de regra de 3, tá? E tu vai fazer o seguinte, tu vai multiplicar esse 20 com esse x e tu vai dizer que vai ser igual a multiplicar esse 2 por este 100 bem aqui. Então tu vai fazer 20 vezes x vai ser igual a 2 vezes 100, ok? Ó, 20 vezes x, 2 vezes 100. Respeitei as unidades. Seguinte, quando tu montar a regra de 3, deste lado tu coloca coisas da mesma natureza. Então, por exemplo, aqui tudo vai estar em porcentagem, tá? Esses dois aqui estão em porcentagem. E aqui, deste outro lado, tu coloca coisas da mesma natureza. Então, se aqui eu estou falando de dinheiro, eu tenho que falar de dinheiro em cima e embaixo, tá? E aí a regra de 3, porque com 3 valores tu consegue chegar num quarto, ok? E aí, tu montou desse jeitinho aqui, fez a multiplicação cruzada, tudo certo, e igualou, tu pode fazer outra coisa. Como tem unidade de dinheiro aqui, né, de reais, tu pode cortar a unidade de reais dos dois lados da igualdade. Significa que a tua resposta vai vir em porcentagem, ok? E aí, o teu objetivo agora vai ser isolar esse x de um lado da equação. Então, bora colocar aqui o x isolado. Eu vou passar esse 20 dividindo. Eu tenho 2 vezes 100, eu vou ter 200 aí em cima. E depois eu vou dividir por 20. Dá para cortar este 0 com este 0. 20 dividido por 2 vai ser 10. Então, quando eu te dou 2 reais nesse contexto, significa que eu estou dando 10%
do que tu tinhas, ok? É essencialmente isso, porcentagem. Vamos voltar para a questão. Mais uma vez, perguntas, barra de comentários, tá? Vai lá no espaço de comentários e eu tento te ajudar. Seguinte, a gente vai analisar as 5 alternativas, só que vamos analisar no máximo em pares, tá? Eu preciso de um espacinho para fazer umas continhas aqui. Então eu vou colocar aqui as alternativas deste lado e analisar as alternativas aos pares, tá? Montando umas regras de 3 para analisar cada uma. Afinal, porcentagem a gente vai se resolver por regra de 3. Então, bora analisar de início letra A e letra E. Por que eu organizei letra A e letra E? Te lembra que tu tem que ser esperto na tua resolução, tá? Analisando por que eu separei letra A e letra E em dupla. Porque olha só, ele fala da mesma variação de volume para o mesmo intervalo de variação de temperatura, ok? Ou seja, a letra A e a letra E estão falando a exata mesma coisa. A única diferença é que numa a temperatura está resfriando e na outra está aquecendo, ok? Mas assim, a taxa de variação é a mesma, tanto para esfriar, tanto para aquecer, tá? Isso significa o quê? Com as duas alternativas falando a mesma coisa, ou as duas estão erradas, ou as duas estão certas. E as duas não podem estar certas no Enem, porque somente uma alternativa está certa entre as 5, ok? Mas aí a gente vai analisar matematicamente do mesmo jeito, tá? Então, como ele quer estudar a variação de 0 a 100, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar para esse gráfico aqui, e vai considerar que este 1 centímetro cúbico bem aqui é 100% da nossa amostra, ok? Regra de 3. Esse 1 centímetro cúbico é igual a 100% da nossa amostra. E a gente vai considerar agora o volume no 100 Celsius. 100 Celsius está bem aqui. E aí o volume vai ser 1,4. Aí lembra que eu falei que tu vai considerar só se tu tinha 20 reais e eu te dou 2 reais, tu não vai colocar os 22. Tu vai colocar só o 2, que é quanto tu ganhou, tá? Então aqui, ó, se ele foi de 1 para 1,04, eu vou colocar somente o 0,4, ok? Então 0,04 centímetros cúbicos vai ser proporcional a um valor X, tá? Por que eu não coloquei 1,04? Porque eu quero somente o quanto aumentou de volume, ok? E aí, montei a regra de 3, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz lá com dinheiro, fazer a multiplicação cruzada, e aí a gente vai ter o que? 0,04 multiplicando esse 100%, ainda coloquei a unidade aqui, e 1 centímetro cúbico multiplicando esse x, ok? E aí a gente pode cortar esses centímetros cúbicos dos dois lados da igualdade, e a nossa resposta vai vir em porcentagem. 100 vezes 0,04 vai dar 4%, ok? Lembra que eu fiz essa multiplicação aqui parecida nas outras questões, tá? Se tiver dificuldade, te lembra, barra de comentários, ok? Ou seja, quando tu aquece a água de 0 a 100%, de 0 a 100 Celsius, tu vai ter um acréscimo de 4% no volume da água, ok? E o que as duas alternativas estavam dizendo, que esse acréscimo ia ser de menos de 3%. Ou seja, as duas alternativas estão erradas, ok? Lembrando que as duas estão falando mais ou menos a mesma coisa, só que uma para resfriar e a outra para aquecer, ok? Então a gente descobre que, via os cálculos aqui das informações dos gráficos, que aumentou em 4%, e a alternativa diz exatamente o contrário. Então, as duas estão erradas. Vamos eliminar letra A e letra E da nossa análise. Vamos para a próxima letra. Então, a letra D diz que aumenta em mais de 4% ao se aquecer de 4 a 9 Celsius. Olha, a gente descobriu aqui que realmente varia de 4%, mas essa variação é para 0 a 100, tá? De 4 a 9%, a gente já tem que olhar este gráficozinho bem aqui, tá? Ou esse bem aqui também. Então, olha só. Como aqui tinha... Tu pode pensar que essa terceira casa decimal corresponde a 1%, tá? Então,
Então, olha só, 1%, 2%, 3%, 4%. Então, quando tu aquece de 0 a 80, tu tens a variação de 3% do volume. Quando tu aquece de 0 a 60, tu tem a variação de 2%. Quando tu varia de 0 a 4, tu tem a variação de 1%. Tá? Então, essa variação de 4 a 9 vai ser algo menor do que 1%, na verdade. Vai ser algo menor, inclusive, que 0,5%. Tá? Ia dar mais ou menos por aqui, ó. Vai dar algo aproximadamente de 0,5%. Então, essa alternativa também é falsa, tá? Essa variação de mais de 4% vai ser só quando eu variar de 0 a 100 Celsius a temperatura da água, ok? Aí a gente elimina também a letra D, ficando agora somente com a letra B e a letra C. Deixa eu ler aqui a letra B e a letra C. Aumenta em mais de 4% ao se resfriar, de 4 a 0, e diminui em menos de 0,04 ao se aquecer, de 0 a 4. Por que eu coloquei elas juntas? Porque ambas tratam do mesmo intervalo de temperatura, ok? Restando-nos saber qual das duas está certa, tá? Então, se resfria ou se aquece, faz muita diferença, tá? Porque o coeficiente de dilatação vai ser o mesmo, tanto para aquecer, tanto para resfriar. E aí, mantém a primeira linha da regra de 3, considerando o volume inicial como sendo 1 centímetro cúbico. E aí, ó, eu peguei este primeiro ponto aqui, tá? Este primeiro par representa esse primeiro ponto bem aqui. E o segundo par vai ser este da seta aqui, tá? Que vai ser ia ser algo do tipo 0,00015, tá? Mas aí 0,00015. Por que eu coloquei 0,15? Porque tá entre 20 e 10, mais ou menos aqui no meio do caminho, tá? Mas se tu colocasse 0,0001, ia dar certinho também, tá? E outra coisa, porque eu não coloquei 1 aqui na frente, mais uma vez, porque a gente está procurando só o quanto foi de acréscimo de volume, ok? Então, vamos lá. Montar a regra de 3, a gente vai fazer o produto cruzado, 0,015, nota como é chato ficar falando 0,00015, tá? Então por isso que a gente usa a potência de base 10. Ia ser algo do tipo 10 a menos 3, tá? Então era uma simplificada. Na verdade ia ser 15 vezes 10 a menos 5, tá? Sim. E aí 0,00015 vezes 100, aí porcentagem igual a 1x, tá? Fiz o produto cruzado, eu já até cortei aqui centímetro com centímetro, a gente já sabe que é cortar. E aí, eu vou, nessa multiplicação por 100, eu vou andar com as casas decimais para cá, tá? 2 casas decimais. E o meu x vai dar 0,015, tá? Então, 0,015. E aí, eu devia ter colocado aqui, ó. Tu tens que conseguir ler que 0,015 é menor que 0,04, que é o que está na letra C, que é menor que 0,4, ok? Então, ó, letra B diz que aumentou mais de 0,04%. Não, na verdade, 0,015 é menor que 0,04, ou 0,4. E diminuiu menos que 0,04. Exatamente, esse 0,015 é menor que 0,04, ok? E aí, isso deixa a letra C como alternativa certa. Tudo bem? Bem, filhos, é isso. Espero que você tenha gostado. Agora, eu vou colocar aqui os vídeos de dilatação térmica, ok? E o de dilatação anômala da água, que foi onde eu propus esse problema do Enem. Okay? Espero que você tenha gostado. Lembra-se de inscrever no canal e dizer quais foram as suas dificuldades aqui durante a resolução desses problemas, ok? Grande abraço e até mais.